Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Predical Fame. Depois de surtar com o episódio 21 e descobrir que a Layla usa uma peruca, que não é nem esse o nome dela, a gente vai chegar agora no próximo episódio, o episódio 22, que também foi lançado hoje, onde a representatividade roubou a cena. Layla se consolida como vilã ao lado de Chloe, André Bourgeois desistindo do seu cargo e o primeiro beijo LGBT de Miraculous em apenas um episódio. Se preparem para embarcar no episódio Conspiração. Vamos aqui embarcar para a segunda análise do dia, com resumo e análise desse episódio tão incrível. E esse sim, eu tenho muita coisa pra comentar. Mas aí, ficou curioso e quer saber mais? Então se prepara e bora começar. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, não faz ideia do que eu tô falando, nesse último sábado do mês de maio, no dia 27, foi estreado os episódios Confrontação e Conspiração na RTS. Então esse aqui é o segundo vídeo do dia, onde eu vou falar sobre o episódio Conspiração, mas hoje um pouco mais cedo eu soltei a análise do episódio Confrontação, vou deixar em cima nos cards caso você se interesse. Lembrando que assim como todos os meus vídeos de review de episódios, esse vídeo também é dividido em resumo e análise dos episódios, onde no resumo eu vou contar a história dele e depois eu vou falar os pontos principais e sortar bastante, porque a análise dessa parte vai ser bem grande. Mas aí, tá preparado pra embarcar na história de mais um episódio? Então bora começar. O episódio começa com Gabriel reafirmando pra Emily lá no Covil seu propósito de conseguir trazer ela de volta. Diz que um ciclo está chegando ao fim, mas que ele fará de tudo para que seu objetivo seja concluído. Enquanto isso, Natalie revia um vídeo que a própria Emily, antes de partir, havia gravado, onde ela diz que Gabriel não iria parar até conseguir trazer ela de volta, e que seus dias estavam contados. Ela pede para que Natalie proteja o Adrian a todo custo, porque ele merece ser feliz. E Gabriel, que estava passando na porta bem nesse momento, acaba vendo isso. Durante o café da manhã, Gabriel pergunta para o Adrian se ele já contou para Marinette que ele vai para Londres, e ele diz que não, fala que a ama e que ele deveria ouvir ela também, pois suas panquecas eram horríveis. Ele levanta e vai para o colégio. No caminho, ele divide com Clegg sua indignação e diz que aconteça o que acontecer, ele não vai para Londres, mas a conversa com Kwame acaba não sendo muito longa, porque ele chega no colégio e encontra Marinette. Os dois pombinhos ficam ali se elogiando e tentam dar um beijo algumas vezes, deixando os amigos intrigados do porquê eles simplesmente não fazem isso logo, porque eles simplesmente não se beijam, mas eles dizem que não, vai chegar a hora certa em um momento especial. Já na sala, o clima não era muito agradável, por culpa da Chloe. Marinette vai de frente a ela e diz que era bom ela se preparar, pois da mesma maneira que Layla sumiu do colégio, Marinette fará o mesmo com a Chloe, e vai acabar com a sua maldade. Mas o que Marinette não sabia é que Chloe e Layla, que agora se chama Cerise, estavam mais conectadas do que nunca, através de um ponto no ouvido da Chloe. Cerise quer acabar com todos em Paris e organiza eles em um quadro em uma espécie de covil. Dando início ao plano delas, Chloe começa a atrapalhar a aula da Bustier assim que a aula começa, com uma música muito alta. Ela liga para a diretora do colégio, que agora é a senhora Mendeleev, para que ela diga que música na aula é sim permitido, senão ela teria que ligar ali pro seu papai, o prefeito de Paris. Bustier então é chamada na diretoria e se vê sem muitas opções, pois a ordem veio do próprio prefeito. Chegando na sala, a Marinette estava protegendo a Chloe do Ivan, que estava pronto para perder o seu réu primário dele com a Rika. Porém, Chloe usou dessa situação para dizer que Marinette havia dado um tapa no rosto dela. Assim, os pais de Marinette e a própria professora são levados à diretora Olga Mendeleev. Chegando lá, Bustier questiona a Chloe sobre suas atitudes e a lembra do que aconteceu lá no seu aniversário, no episódio Zombizu, onde Chloe deu para ela uma pulseira, o qual ela guarda até hoje e vê na Chloe uma possível redenção. Bustier, você não tá sozinha, tá? Orientada por Cerise, que falava no seu ouvido, Chloe diz que a professora estava fazendo chantagem emocional com uma aluna e exige a expulsão da Marinette e da própria professora, um pedido que Olga não pôde recusar. Assim, Cerise retira as fotos da professora e de Marinette do seu mural, enquanto Monarch vê em Bustier uma vítima perfeita para um Akuma, mas acaba não tendo sucesso. Saindo do seu covil, Gabriel vai até uma reunião que tinha com o prefeito, ao lado de Tsurugi, onde eles conversam sobre trazer para Paris policiais robôs, para que eles tomem o lugar dos verdadeiros policiais e também dos nossos heróis. Cerise instiga um pouco a Chloe a ir falar com seu pai, que momentos atrás havia desligado na sua cara por conta da reunião, e pede para que a loira ligue a câmera da sua Alliance enquanto isso. Assim, ela vai instruindo a Chloe do que ela tem que falar na frente do seu pai, do Gabriel e da própria Tsurugi, enquanto seus olhares ficam na câmera e focados no Gabriel. Em um determinado momento, André se retira da mesa junto da Chloe e sozinhos, Tomomi diz a Gabriel que precisam conversar com o André logo, pois eles não têm muito tempo. Já os colegas da turma estão reunidos no barco da Narca, desesperados para fazer justiça pela professora, e
muito preocupados de como será os últimos dias de aula e também o grande baile de fim de ano. No Hotel Bourgeois, Gabriel resolve também sair da mesa e falar pessoalmente com o André. O prefeito estava muito triste, relembrando a época em que ele e o Gabi eram pessoas comuns e se ajudavam muito, como seu primeiro terno, que foi feito pelo Gabriel. Ele disse que estava cansado, Audrey é péssima e Chloe é sem coração. Ele disse que é manipulado para manter essa vida, mentiu, enganou e abusou do seu poder. Diz que sua vocação é na realidade ser apenas um artista, produzir filmes, e lembra o Gabriel da sua época de adolescente. Ele diz que lembra do Gabi como uma pessoa amável que fazia roupas para pessoas conquistarem os seus sonhos, mas que hoje em dia ele tá rendido em fazer peças apenas para ganhar dinheiro. Gabriel pouco se importou com isso, gravou toda a conversa e cortou as partes onde ele dizia ser mentiroso e assume ter abusado do seu poder. Ele então envia o vídeo até a imprensa e Bustier, que estava com sua namorada/esposa Gisele, vê o vídeo e a tomada de revolta. Dessa vez então ela não conseguiu escapar e foi akumatizada em Mr. St. Claus, que tem o poder do júbilo e transforma todos que são atingidos por sua arma em balões. De volta ao barco de Anarca, Marinette e Adrian agora estão sozinhos no convés, e Mari percebe que o Adrian tá um pouco estranho, como se escondesse algo, e pergunta se ele estava bem, mas antes que ele conte, o alerta de Megakuma dispara. Eles se separam e aparecem juntos novamente como heróis, indo diretamente à prefeitura, onde a akumatizada dava uma surra na polícia, transformando eles em balões das cores da bandeira francesa. O talismã da vez fez uma referência ao contexto histórico da Revolução Francesa, e Ladybug interpreta que para derrotá-la basta o prefeito, que seria como se fosse um rei, simplesmente deixasse de ocupar o cargo de prefeito. Nesse momento, Zoe aparece para intervir e falar com a akumatizada, porque ela viu o vídeo e sabe que o André não é assim. A culpa de tudo isso é da Audrey. Chegando ao gabinete do prefeito, André de fato se entrega e diz que não quer mais ser prefeito, depois de ter mandado uma mensagem pro Gabriel dizendo que ele o traiu como amigo. E dessa maneira, o Akuma de Bustier vai embora e André também, ao lado da Zoe. Nesse momento, Bustier se vê livre do controle de Monarch e, para comemorar, dá um beijo em sua parceira, protagonizando o primeiro beijo lésbico de Miraculous e o primeiro fora do padrão heteronormativo. Porém, esse pesadelo não havia chegado ao fim. Momentos antes da batalha, Gabriel tinha convencido Chloe a se tornar a prefeita de Paris, pois tinha gostado da postura dela na reunião que teve com seu pai naquela manhã. Assim, Chloe chega com os policiais robôs do Gabriel e com a imprensa para mostrar que Ladybug e Cat Noir, na realidade, ajudaram a akumatizada e pressionaram o seu pai para abandonar o seu cargo. Ela ataca os heróis com os robôs e assim Ladybug e Cat Noir têm que recuar, e dessa maneira o episódio chega ao fim. Na cena pós-crédito, Chloe se dita como a nova prefeita de Paris, enquanto Cerise dita no seu ouvido, ela diz que a partir de hoje, pelo bem do povo, Monarch, Ladybug e Cat Noir estão banidos da cidade para sempre. E chegamos então ao fim do resumo, bora analisar esse episódio. Bom, antes de comentar os tópicos, eu só queria falar que esse episódio tá muito bem amarrado com o episódio 21 também, tem muita sequência, uma direta da outra, eu tô gostando bastante, se o final da temporada for todo assim, isso vai ser muito bom. Bom, vamos começar então falando da relação da Natalie e da Emily, que é logo no começo do episódio eu acho importante a gente falar aqui. Esse vídeo da Emily nesse episódio ele é um pouquinho maior, então dá pra ver um pouco mais dela falando, mas assim, é muito do mesmo que a gente já tinha visto lá no episódio Paixão. Só que uma coisa que me chamou muita atenção nessa cena específica, né, como o vídeo é um pouco maior, dá pra ver que a Emily, ela se comporta exatamente como a Natalie tá agora. Então ela começa a falar, começa a tossir, e dá pra ver que ela tá visivelmente muito debilitada. A gente também não pode tirar o fato de que o Gabriel, ele viu isso acontecendo, então ele viu que a Natalie tá muito tendenciada pro lado da Emily em tentar proteger o Adrian a todo custo, e isso, ao mesmo tempo que me deixa com alguma esperança de que o Gabriel entenda o porquê disso, eu ainda acho que não, eu acho que o Gabriel tá muito perdido e louco a ponto de arriscar tudo, e acho que ele não é tão, não tá nesse ponto de racionalidade que eu pelo menos gostaria. Então acho que ele pode até usar esse fato pra poder manipular alguma coisa, ou até mesmo fazer algum mal pra Natalie, e isso tá me deixando muito assim, aflito. Essa cena específica dele olhando pra ela, vendo o vídeo, assim, é muito macabro. Me pareceu muita vibe daquela cena que o Gabriel entrega a Alliance pro Adrian, mesmo sabendo que ele tá extremamente triste e depressivo, sabe? Me passou muito essa vibe. Então não sei porquê, mas eu tô com bastante medo do que pode vir aí. E essa busca pela Natalie de tentar proteger o Adrian vai até entrar nessa questão de Adrinette, que é um outro ponto que eu quero comentar, porque a Adrinette nesse episódio em si foi muito forte e expressivo, por mais que não tivesse tantas cenas, assim como o episódio 21. Tem 3 pontos específicos de Adrinette. O primeiro deles é o fato deles não darem um beijo em si, sabe? Eles ficam muito nessa enrolação. Isso me deixa numa curiosidade, numa ansiedade, não pro lado positivo, porque eu sei que isso, por ele estar guardando um momento tão impactante, é porque vai ter algum momento que vai ser, assim, extremamente desesperador pra que esse beijo aconteça. Então das duas uma, ou esse beijo vai ser muito lindo e muito simbólico pro casal, ou isso vai ser num cenário muito caótico, e eu tô com muito medo de ambas
ambas as situações. O segundo ponto ele meio que liga com o terceiro, que é o fato do Adrian ter falado que ele não vai pra Londres. Ele falou que ele não vai, independente do que o pai dele fizer. Ele não deu muitos detalhes de como que ele vai fazer isso, mas até já comentei em alguns vídeos lá, alguns vídeos atrás, de análise de trailer do final da temporada, que eu achava que o Adrian de fato ia dar um jeito de não ir pra Londres. Eu tenho quase certeza que ele provavelmente vai, sei lá, fugir do pai dele, ou vai se esconder em algum lugar, ou algo parecido, talvez até utilizar esse negócio de usar o traje do Cat Noir, de se transformar pra fugir. Não faço a menor ideia, mas acho que vai ser algo mais ou menos assim. E o terceiro ponto é justamente isso, é porque ele não contou pra Marinette que ele vai pra Londres, justamente porque ele vai tentar não ir, então isso vai gerar alguns conflitos. Nesse episódio ele quase fala pra ela se não fosse o alerta de Megakuma. Como essa é uma coisa que começou a se arrastar demais, a última vez que eles guardaram um segredo grande assim, foi no episódio 18, que a Marinette fala, putz, agora entendi qual que é o rolê aqui. Só que óbvio que é muito mais impactante, né, ele sair de Paris e tudo mais, do que simplesmente uma festa do Baile do Diamante. Mas a personagem que brilhou nesse episódio foi, obviamente, a professora Bustier. O episódio é sobre ela. Teve algumas coisas que me chamaram muita atenção, uma delas foi a cena onde ela fala com a Chloe diretamente e relembra momentos do episódio Zombie Zoo, e eu confesso que eu tive que reassistir essa cena porque eu não lembrava. Quando eu assisti dá pra ver realmente o que ela tá falando e a emoção que tem nessa cena, porque a senhora Bustier enxerga ainda na Chloe uma redenção, ela enxerga que a Chloe pode ser boa. Eu não sei exatamente o porquê que a série não faz essa redenção, eu acredito que possa ser pra trabalhar que as pessoas, elas podem ser boas se elas quiserem mudar, se elas quiserem passar por esse processo, e a Chloe não quer. Mas uma outra coisa que a Bustier brilhou bastante também foi como akumatizada, né, porque ela tem todo um contexto ali por trás, ela representa um movimento de lutas sociais, por direitos sociais dentro da França, nesse quesito de revolução, então é muito legal porque eles trazem essas coisas históricas, o próprio Cat Noir faz algumas piadinhas relacionado a isso, e eu particularmente adoro quando eles fazem isso. Sendo bem sincero, esse episódio foi um combo de emoções em relação a Bustier, porque eu nunca iria imaginar que ela faz parte da comunidade LGBT. Lá no episódio Adoração, eu até já comentei lá na minha análise, e eu falei muito sobre isso, sobre esse negócio, né, da Zag nunca colocar o pé na porta, nunca falar sobre isso, e naquele vídeo eu critiquei demais, porque realmente me deixou muito chateado. Mas eles se redimiram muito aqui, porque eu acho que essa cena, além de tudo, ela tem um símbolo muito forte. Eu vi muitas pessoas falando, mas por que eles nunca fizeram, então, sei lá, o Mark e o Nathaniel dar um beijo, sabe? Eu acho que a Bustier, sendo uma mulher mais velha, uma professora, tendo um relacionamento assim, eu acho que é muito mais simbólico e muito mais bonito até pra gente assistir. Até porque o choque que a gente tem em ver aquilo ali, sabe? Uma mulher grávida que é LGBT e tudo mais, e tendo esse relacionamento, é uma coisa muito bonita de assistir, que tem um símbolo muito forte. Eu não sei se vocês que estão assistindo, talvez algumas pessoas tenham noção desse símbolo, mas é muito bonito, e eu fiquei extremamente em choque, sem reação. Assim como eu fiz lá naquele vídeo do episódio 21, eu também gravei, eu reagindo a esse episódio, eu vou colocar o trecho onde eu descubro isso, eu vejo essa cena, e eu fico, tipo, desesperado. Quê? Mentira, acredito. Aí começaram a levantar, mas então como que ela tá grávida, né? Então, tem vários motivos do porquê e como isso pode ter acontecido. Pode ser que ela tenha um relacionamento com um cara antes de se relacionar com essa mulher. Pode ser que essa mulher seja uma mulher trans. Pode ser que ela tenha feito, sei lá, inseminação artificial. Esse é o menor dos fatores agora. Sendo bem sincero, eu poderia ficar horas e horas falando o quanto essa cena é importante, o quanto ela impacta na vida de muitas pessoas, mas eu vou evitar e vamos ir seguindo aqui, porque eu tenho outras coisas pra comentar. Outra personagem que se consolidou bastante, né, nesse episódio foi a Layla como Cerise. Eu não sei se esse nome tá certo ou se aqui no Brasil vai chegar com outro nome, acredito que sim, porque Cerise é um pouco estranho. Mas nesse episódio a Cerise, né, se mostrou muito inteligente. Essa menina, assim, é extremamente manipuladora e mentirosa em níveis catastróficos, e assim, os planos que ela tem, sabe, de colocar e de usar a Chloe justamente nesse momento de poder, eu achei muito legal. Até porque esse plano, na verdade, de colocar a Chloe como prefeita ali de Paris, veio muito por parte do Gabriel, mas a Layla já sabia disso, ela já tava vendo tudo isso acontecendo, todo esse movimento, então ela sabe os próximos passos do Gabriel. Isso faz ela ser e ter muita vantagem e provavelmente ali fazer com que o seu plano sempre sobressaia o dele. Eu não vou ter muitos detalhes aqui porque eu quero fazer um vídeo apenas falando sobre ela nos próximos dias, então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nada. E pra finalizar, vamos falar ali dessa patotinha da família da Chloe, começando com o prefeito Bourgeois, que nesse episódio, né, eu acho que ali deu uma profundidade muito legal pra ele, em contar a história dele com o Gabriel. Essa é uma cena muito legal, que eu acho que
deu uma aprofundada muito bacana ali na relação que os dois têm, e dá pra ver que eles de fato já se conheciam muito bem, algo que a gente já tinha, né, alguns indícios no episódio 20, só que aqui isso dá uma profundidade a mais. Uma das coisas que ele fala pro Gabriel, inclusive, é sobre, você antes fazia desenhos, né, e roupas para as pessoas se inspirarem nos seus sonhos. É muito que a Marinette falou justamente pro Gabriel lá no episódio 19, onde eles têm esse conflito. Eu achei muito legal ele ter se aprofundado nisso, e também que ele foi embora, né, agora ele não é mais o prefeito de Paris, ele saiu ali com a Zoe e eles vão embora de Paris. E falando da Chloe, essa menina me assustou muito nesse episódio e mostrou o quanto ela tá de fato entrando na vibe da Cerise, só que ao mesmo tempo ela não sabe exatamente o plano, a Cerise manipula ela para que ela acredite que ela é muito poderosa e muito incrível. A gente tem também o fato dela estar com os robôs extremamente tecnológicos e que são muito problemáticos, que é justamente o que o Gabriel queria que Paris tivesse, e eu acho que isso vai ser uma grande complicação, principalmente pra Ladybug e pro Cat Noir. Dá pra ver no final do episódio que eles têm muita dificuldade em enfrentar aquela situação, talvez por não conhecer muito bem, e eu acho que pode ser que nos próximos episódios, talvez o 23 e o 24, a gente trabalhe muito isso, né, a Chloe sendo prefeita de Paris, e também esses robôs e todo esse contexto que a gente tem agora. Esse episódio aqui veio muito, na verdade, pra consolidar coisas do episódio 21, porque no episódio 21 muita coisa muda, e a partir de agora, né, isso é consolidado pra que nos 4 episódios finais isso acabe explodindo e dando um verdadeiro de um caos. Mas enfim, agora eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, se você gostou, qual que é a sua opinião sobre tudo isso, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. Se você ainda não viu meu resumo e análise do episódio 21, eu vou deixar em cima nos cards caso você se interesse. Se você gostou, deixa o seu like, eu espero vocês em breve. Até mais e tchau!